Volume 1. Estudos psiquiátricos. Uma análise profunda das raízes do pensamento, de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung é amplamente reconhecido como o fundador da psicologia analítica e uma das figuras mais influentes na história da psicologia moderna. Suas ideias inovadoras sobre o inconsciente, os arquétipos e a individuação transformaram nossa compreensão da mente humana. Entre seus inúmeros escritos, o volume 1, Estudos Psiquiátricos, das obras completas, destaca-se por representar os primórdios de sua carreira acadêmica e clínica. Neste volume, Jung documenta suas primeiras investigações sobre a psicopatologia, os estados alterados de consciência e os fenômenos que, à época, eram considerados ocultos. Este artigo tem como objetivo analisar em profundidade o volume 1, Estudos Psiquiátricos, demonstrando como os trabalhos iniciais de Jung fundamentaram o desenvolvimento de suas teorias posteriores. Abordaremos desde a gênese de sua tese de doutoramento até os estudos de caso e experimentos que evidenciaram seu olhar pioneiro sobre os processos inconscientes. Ao longo do texto, apresentaremos exemplos práticos, discussões sobre a relevância dos temas abordados e referências científicas que corroboram a importância dessa obra para a psiquiatria e a psicologia analítica. Contexto histórico e importância dos estudos psiquiátricos. Os primeiros passos na psiquiatria. No início do século XX, o campo da psiquiatria e da psicologia estava em plena transformação. Enquanto Sigmund Freud já havia iniciado sua exploração do inconsciente com ênfase na sexualidade e na repressão, Jung emergia como um jovem médico e psiquiatra com uma mente inquieta, curiosa por fenômenos que desafiavam a explicação racional convencional. Nesse período, muitos fenômenos, como as experiências místicas, os sonhos vívidos e os estados alterados de consciência, eram rotulados como ocultos ou simplesmente ignorados pela medicina tradicional. É nesse contexto que surge o Volume 1, Estudos Psiquiátricos. Essa coletânea reúne os primeiros escritos de Jung, produzidos entre 1900 e 1905, quando ele ainda se dedicava à prática médica e à pesquisa experimental. Nessa fase, Jung estava profundamente interessado em compreender os fenômenos que se manifestavam na psique de seus pacientes, investigando desde transtornos mentais até estados que, à primeira vista, beiravam o paranormal. A tese de doutoramento e a psicologia dos fenômenos ocultos. Um dos textos mais emblemáticos contidos nesse volume é a tese de doutoramento de Jung, intitulada Sobre a Psicologia e a Patologia dos Fenômenos Ditos Ocultos. Nesse trabalho, Jung analisa, por meio de estudos de caso, as manifestações que eram consideradas sobrenaturais, como a mediunidade, e busca explicá-las a partir de uma perspectiva psicológica. Ao invés de atribuir tais fenômenos a causas místicas ou sobrenaturais, Jung propõe que eles podem ser compreendidos como expressões simbólicas de conflitos internos e processos inconscientes. Essa abordagem pioneira não só desafiou as visões materialistas e reducionistas da época, como também abriu caminho para a criação de conceitos que viriam a se tornar centrais em sua obra posterior, como o inconsciente coletivo e os arquétipos. Essa reinterpretação dos fenômenos ocultos, a partir de uma perspectiva científica e simbólica, destaca a capacidade de Jung de integrar múltiplas dimensões do conhecimento, desde a psiquiatria experimental até a mitologia e a religião. Estrutura e conteúdo do volume 1. Estudos Psiquiátricos. Organização dos trabalhos. O volume 1, Estudos Psiquiátricos, é composto por uma série de artigos, estudos de caso e ensaios experimentais que Jung produziu em seus primeiros anos de prática clínica. A organização desse volume revela uma trajetória evolutiva. Ele começa com investigações rigorosas sobre fenômenos considerados patológicos e ocultos, progredindo para análises que apontam para a existência de processos inconscientes e, gradativamente, para a formulação de ideias que mais tarde serão expandidas em seus volumes seguintes. Cada trabalho incluído neste volume reflete o rigor metodológico de Jung e sua disposição em questionar os limites da psiquiatria tradicional.
Os estudos de caso apresentados mostram pacientes que experimentavam estados alterados de consciência, crises neuróticas e fenômenos que desafiavam as explicações convencionais. Principais temas abordados. 1. Fenômenos ocultos e a psicopatologia. Um dos grandes méritos do volume 1 é a análise detalhada dos fenômenos considerados ocultos. Jung não se contentou em descrever esses eventos. Ele buscou entender a origem desses fenômenos e sua relação com o inconsciente. Ao examinar casos de mediunidade, alucinações e experiências místicas, Jung demonstrou que esses fenômenos poderiam ser interpretados como manifestações simbólicas de conflitos internos, em vez de meras ocorrências sobrenaturais. Exemplo prático. Em um dos estudos de caso, Jung descreve a experiência de uma jovem que afirmava ter visões e comunicações com espíritos. Em vez de rotulá-la imediatamente como psiquiatricamente doente, ele investigou as possíveis raízes simbólicas dessa experiência, identificando padrões que se repetiam em sonhos e associações livres. Essa abordagem abriu espaço para uma compreensão mais profunda da relação entre sintomas psicológicos e conteúdos simbólicos, antecipando o conceito de arquétipos. Segunda experimentação e métodos diagnósticos. Outro aspecto central do volume é a ênfase em métodos experimentais. Jung realizava estudos com a técnica de associação de palavras, uma prática que viria a influenciar grandemente os diagnósticos psicológicos. Ao observar as respostas espontâneas dos pacientes a estímulos verbais, Jung identificava padrões que sugeriam a existência de complexos e estruturas inconscientes. Exemplo prático. Durante experimentos de associação, Jung notou que determinadas palavras evocavam respostas emocionalmente carregadas, revelando conflitos reprimidos e conteúdos simbólicos do inconsciente. Esses resultados foram fundamentais para a formulação do conceito de complexo, um agrupamento de ideias e emoções que se organizam de forma autônoma na psique. Pesquisas posteriores, inclusive em neurociência, indicam que essas associações podem ter correspondentes em padrões de ativação cerebral. 3. O início da abordagem holística da psique. Mesmo em seus primeiros escritos, Jung já demonstrava uma visão holística da mente humana. Ao integrar elementos da psiquiatria, da antropologia e até de estudos religiosos, ele preparava o terreno para desenvolver conceitos que ultrapassariam a explicação puramente biológica dos transtornos mentais. Essa abordagem multidimensional permitiu a Jung captar a complexidade dos fenômenos psíquicos, considerando-os não apenas como sintomas de uma doença, mas como expressões de processos internos que poderiam ter um significado transformador. A influência dos estudos psiquiátricos na evolução do pensamento junguiano, da psicopatologia à psicologia simbólica. Os estudos iniciais contidos no volume 1 não são apenas documentos de sua fase experimental, mas sim os alicerces sobre os quais Jung construiu toda a sua teoria posterior. Ao questionar a visão estritamente patológica dos fenômenos psíquicos, Jung começou a perceber que muitos dos sintomas que observava em seus pacientes eram, na verdade, manifestações de processos de transformação interna. Exemplo prático. A interpretação dos sintomas de uma paciente com crises nervosas intensas revelou para Jung que tais episódios, embora perturbadores, continham um potencial simbólico. Em vez de tratar os sintomas apenas como disfunções, Jung via neles sinais de um processo de individuação, a jornada para integrar o consciente e o inconsciente. Essa visão se consolidaria em trabalhos posteriores, como em símbolos da transformação e tipos psicológicos. Contribuições para a psiquiatria moderna. O volume 1, Estudos Psiquiátricos, teve um papel fundamental na evolução dos métodos diagnósticos e terapêuticos. A abordagem experimental de Jung, que combinava observação clínica com métodos quantitativos, como a associação de palavras, influenciou gerações de psiquiatras e psicólogos a considerar os aspectos simbólicos e subjetivos dos transtornos mentais. Pesquisas contemporâneas em psicopatologia e neurociência já apontam para a importância de analisar não apenas os sintomas, mas também os significados subjacentes às experiências subjetivas dos pacientes.
Estudos publicados em periódicos como o Journal of Analytical Psychology reforçam a relevância dos métodos junguianos para compreender a complexidade dos estados mentais. Exemplos práticos e aplicações clínicas. Estudo de caso, a jovem mediunidade. Um dos casos descritos no volume 1 trata de uma jovem que apresentava experiências de mediunidade. Em vez de ser rapidamente diagnosticada com um transtorno psicótico, Jung abordou o caso com uma perspectiva aberta e investigativa. Ele conduziu entrevistas detalhadas, analisou as associações livres da paciente e examinou os símbolos recorrentes em seus sonhos. Aplicação clínica. Na prática terapêutica moderna, essa abordagem se traduz na utilização de técnicas de imaginação ativa. Ao incentivar o paciente a externalizar seus símbolos e narrativas internas, o terapeuta pode ajudá-lo a integrar conteúdos reprimidos e a entender o significado desses fenômenos para seu desenvolvimento pessoal. Essa técnica tem sido adotada em diversas abordagens terapêuticas que valorizam o processo simbólico, demonstrando a atemporalidade dos insights junguianos. Experimentos de associação de palavras. Os experimentos de associação de palavras realizados por Jung no início de sua carreira são considerados precursores dos testes de personalidade modernos. Durante esses experimentos, ele apresentava palavras aos pacientes e registrava as respostas espontâneas, identificando padrões de reação que revelavam conteúdos inconscientes. Exemplo prático. Imagine um paciente que, ao ouvir a palavra mãe, responde com sentimentos ambivalentes, alternando entre admiração e raiva. Essa resposta pode indicar a presença de um complexo relacionado à figura materna, que pode estar influenciando sua forma de relacionar-se com outras figuras de autoridade ou mesmo na escolha de parceiros. Tais insights são valiosos na construção de um tratamento que vise a resolução desses conflitos internos. A relevância dos estudos experimentais para a neurociência. Pesquisas recentes em neurociência têm explorado a correlação entre os padrões de associação de palavras e a atividade cerebral. Estudos de imagem cerebral demonstram que certos estímulos verbais podem evocar respostas específicas em regiões do cérebro associadas à emoção e à memória. Essa convergência entre os métodos experimentais de Jung e os achados neurocientíficos reforça a validade dos seus métodos e amplia a aplicabilidade de suas teorias no contexto contemporâneo. Por que os estudos psiquiátricos são fundamentais? Podemos ver o volume 1, Estudos Psiquiátricos, como uma obra seminal que não só inaugurou a carreira de Jung, mas também estabeleceu as bases para uma abordagem mais profunda e integrada da mente humana. Essa coleção inicial revela a coragem intelectual de Jung em questionar paradigmas estabelecidos e em explorar áreas consideradas tabus na medicina da época. Integração entre ciência e simbolismo. Uma das maiores contribuições de Jung, evidenciada já nesse primeiro volume, é a capacidade de integrar o rigor científico da psiquiatria com uma compreensão rica e simbólica dos fenômenos mentais. Ao invés de reduzir os estados alterados de consciência a meros sintomas patológicos, Jung os via como expressões da psique, carregadas de significados que poderiam orientar o processo de cura. Exemplo prático. Um terapeuta que utiliza os princípios junguianos pode, por exemplo, ajudar um paciente a reinterpretar um sonho recorrente, transformando-o de uma fonte de ansiedade em um guia para o autoconhecimento. Essa abordagem não apenas alivia os sintomas, mas promove uma transformação pessoal profunda, evidenciando a relevância dos estudos psiquiátricos na prática terapêutica. Contribuição para o desenvolvimento da psicologia analítica. O volume 1 é o ponto de partida para a formulação de conceitos que se tornariam centrais na obra de Jung, como os complexos, os arquétipos e o inconsciente coletivo. Esses conceitos permitiram a ele construir uma teoria da psique que ultrapassa as limitações da abordagem freudiana. A partir dos estudos experimentais e dos casos clínicos apresentados neste volume, Jung começou a vislumbrar a existência de uma camada profunda da mente, um reservatório de imagens e símbolos que se manifesta em todas as culturas. A noção de que os sintomas podem ser entendidos como expressões simbólicas de processos internos
revolucionou a prática clínica e abriu caminho para abordagens terapêuticas que valorizam a narrativa pessoal e os conteúdos oníricos. Essa visão holística da psique é um legado que perdura na psicologia contemporânea e na forma como entendemos a saúde mental. A influência dos estudos psiquiátricos na formação do inconsciente coletivo. Embora o conceito de inconsciente coletivo tenha sido plenamente desenvolvido em volumes posteriores, suas raízes já podem ser detectadas nos primeiros escritos de Jung. Ao investigar os fenômenos ocultos e os estados alterados de consciência, Jung começou a perceber que certas imagens e símbolos não eram exclusivos do indivíduo, mas compartilhados por toda a humanidade. Análise dos símbolos ocultos. Em muitos dos estudos apresentados no volume 1, Jung relata a presença de símbolos que se repetem em contextos aparentemente distintos. Esses símbolos, como imagens de luz e sombra, figuras maternas e paternas, ou mesmo elementos que evocam o sagrado, sugerem a existência de um reservatório simbólico universal. Essa percepção foi o primeiro indício do que mais tarde seria denominado inconsciente coletivo. Exemplo prático. Ao analisar o relato de um paciente que descrevia visões de uma figura materna protetora, Jung observou que essa imagem estava presente em mitologias de diversas culturas. Esse reconhecimento de um padrão simbólico comum permitiu que ele desenvolvesse a hipótese de que existia uma camada da psique compartilhada por toda a humanidade, capaz de influenciar a forma como vivenciamos nossos conflitos e desejos. Implicações terapêuticas do inconsciente coletivo. A descoberta do inconsciente coletivo tem profundas implicações para a prática clínica. Ao compreender que certos símbolos e imagens são universais, o terapeuta pode ajudar o paciente a identificar e integrar aspectos de si mesmo que eram inconscientes, facilitando o processo de individuação. Essa integração não só promove a cura, mas também o crescimento pessoal e a realização de um self mais autêntico. Desafios e críticas. A perspectiva atual. Embora os métodos experimentais e a abordagem integrativa de Jung tenham sido revolucionários, eles também enfrentaram críticas ao longo dos anos. Críticos argumentam que alguns dos conceitos iniciais, como os fenômenos ocultos, podem ser difíceis de quantificar e replicar cientificamente. No entanto, a pesquisa interdisciplinar contemporânea, que une psicologia, neurociência e estudos culturais, vem confirmando a relevância dos métodos junguianos. Estudos de validação científica. Pesquisas recentes têm utilizado técnicas de neuroimagem para investigar como o cérebro responde a estímulos simbólicos, corroborando algumas das observações iniciais de Jung sobre os processos inconscientes. Esses estudos indicam que os padrões de associação de palavras e as respostas a estímulos simbólicos podem ter correlatos neurológicos mensuráveis, oferecendo um suporte científico às teorias junguianas. A necessidade de uma abordagem multidimensional. Apesar das críticas, a abordagem holística de Jung permanece relevante em um mundo que cada vez mais reconhece a complexidade da experiência humana. Integrar o método científico com a análise simbólica permite uma compreensão mais rica e profunda dos fenômenos psíquicos, contribuindo para tratamentos terapêuticos mais eficazes e para uma visão mais integrada da saúde mental. Impacto dos estudos psiquiátricos na cultura e na educação. Influência na formação de profissionais. O volume 1, Estudos Psiquiátricos, serve como leitura obrigatória em cursos de psicologia e psiquiatria, pois apresenta os fundamentos dos métodos de investigação que moldaram a psicologia analítica. Ao explorar casos clínicos e técnicas experimentais, estudantes e profissionais são estimulados a adotar uma postura investigativa e a valorizar a importância dos processos inconscientes na formação da personalidade. Aplicações em contextos interdisciplinares. A abordagem de Jung, que integra ciência e simbolismo, tem repercussões em diversas áreas, desde a educação até a gestão de recursos humanos. Por exemplo, conceitos como a análise dos complexos e a identificação de padrões simbólicos
podem ser aplicados para melhorar a comunicação interpessoal e a resolução de conflitos em ambientes corporativos e educacionais. Exemplo prático. Em programas de desenvolvimento pessoal, é comum utilizar dinâmicas baseadas em associações de palavras e na interpretação de sonhos para ajudar indivíduos a identificar bloqueios emocionais e potenciais não desenvolvidos. Essa prática, que remonta aos métodos experimentais descritos por Jung, tem se mostrado eficaz para promover a autoconsciência e a melhoria das relações interpessoais. Conclusão. O volume 1, Estudos Psiquiátricos, das obras completas de C.G. Jung, é uma obra fundamental que marca o início de uma trajetória de descobertas que revolucionaria a compreensão da psique humana. Desde seus primeiros estudos sobre fenômenos ocultos até a aplicação de métodos experimentais inovadores, Jung demonstrou uma capacidade singular de integrar ciência e simbolismo, abrindo caminho para conceitos que ainda hoje orientam a prática clínica e a pesquisa acadêmica. A riqueza dos estudos apresentados neste volume não se resume apenas ao seu valor histórico, mas também à sua aplicabilidade prática. Ao investigar os processos inconscientes, Jung nos convida a ver os sintomas e as experiências subjetivas como sinais de um movimento interno rumo à transformação e à individuação. Essa visão holística da mente humana continua a inspirar terapeutas, educadores e profissionais de diversas áreas, mostrando que, mesmo nos seus primórdios, a obra de Jung é um tesouro de insights e possibilidades. Em um mundo cada vez mais complexo, onde a integração entre o consciente e o inconsciente é crucial para o bem-estar, o legado dos estudos psiquiátricos de Jung nos oferece um caminho para compreender e transformar nossos conflitos internos. Seja na análise clínica, na aplicação de testes de personalidade ou na interpretação dos mitos e símbolos que permeiam a cultura, os ensinamentos contidos neste volume permanecem tão relevantes e inovadores quanto no momento em que foram escritos. As referências científicas e os exemplos práticos apresentados ao longo deste artigo demonstram que os métodos experimentais de Jung não só anteciparam avanços que seriam confirmados por estudos modernos, como também proporcionam uma base sólida para a compreensão dos fenômenos psíquicos em uma perspectiva integrativa e multidimensional. O volume 1, Estudos Psiquiátricos, representa um marco fundamental na obra de Carl J. Jung, revelando uma mente inquisitiva que, desde seus primeiros passos na psiquiatria, se dispôs a desafiar os paradigmas estabelecidos e a explorar os recantos mais profundos do inconsciente humano. Essa coleção não só documenta a gênese dos conceitos que viriam a transformar a psicologia, como também fornece ferramentas práticas para a compreensão dos fenômenos psíquicos. Um legado que continua a inspirar e transformar a prática clínica e a pesquisa acadêmica. Ao integrar métodos experimentais com uma rica análise simbólica, Jung nos convida a enxergar os sintomas como mensagens do inconsciente e a reconhecer o potencial de crescimento e transformação que reside em cada experiência subjetiva. Em tempos de crescente complexidade e desafios emocionais, a abordagem junguiana oferece uma rota de autoconhecimento que vai muito além da mera resolução de sintomas, promovendo a integração e a realização de um self mais pleno e autêntico. Para terapeutas, educadores, gestores e qualquer pessoa interessada em desvendar os mistérios da mente, o estudo deste volume é indispensável. Ele nos lembra que, embora os fenômenos que observamos possam parecer caóticos ou inexplicáveis, há sempre uma lógica interna, um padrão arquetípico que, quando compreendido e integrado, pode nos levar a uma existência mais equilibrada e significativa. Em suma, o volume 1, Estudos Psiquiátricos, é muito mais do que um compêndio de estudos antigos. É uma janela para o início de uma revolução no entendimento da psique. Uma obra que continua a ressoar na prática terapêutica e na cultura contemporânea, reafirmando a atemporalidade e a profundidade do legado de Carl Gustav Jung. Esperamos que essa análise inspire novos estudos e contribua para uma compreensão mais ampla dos fundamentos da psicologia analítica, assim como para a aplicação dos seus conceitos transformadores na vida cotidiana.